Então, boa tarde a todos. Eu sou Cláudia, eu sou da equipe da Praxis e fui responsável pelo diagnóstico relacionado ao desenvolvimento econômico do Plano Diretor de Maués. E vou trazer para vocês algumas conclusões que o diagnóstico trouxe. Bom, em relação à economia de Maués, a gente pode dizer que a economia do município é baseada principalmente em dois pilares. O que é? É em relação à importância da administração pública e a importância do setor agropecuário. A administração pública tem sua importância principalmente em relação à geração de renda por meio do PIB, que a gente vai discutir logo à frente, e o setor agropecuário tem sua importância principal na absorção de mão de obra, ou seja, na geração de emprego para a população de Maués. A gente vai discutir, essas conclusões foram possíveis a partir de alguns dados que a gente vai discutir agora. Então, esse gráfico, ele apresenta a evolução do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que significa uma medida, é um indicador que mostra o conjunto de riquezas de um município. O que a gente consegue analisar do PIB de Maués? O que chama atenção é essas barras roxas, que são as maiores contribuições do PIB municipal. E essa barra roxa é exatamente a participação da administração pública. Então, a grande conclusão que a gente tira desse gráfico do PIB é que, ao longo dessa última década, o setor público participou com, em média, 56% da renda municipal de Maués. Por isso, a gente pode dizer que o setor público tem uma grande importância no desenvolvimento econômico do município, exatamente pela contribuição da produção de renda, da produção de riqueza do município. Bom, além disso, além do PIB, esse outro gráfico aqui, ele é a distribuição da população ocupada, ou seja, a distribuição da população que trabalha no município de Maués. O que chama atenção? Primeiro, essa primeira barra são os resultados de Maués. A segunda barra são os resultados do estado do Amazonas. E a terceira barra são os resultados referentes ao Brasil como um todo. O que chama atenção aqui é exatamente a distribuição dessa barra verde, que é a barra referente à agropecuária, que é muito distinta dessas outras unidades territoriais analisadas. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Que, ao contrário do Brasil como um todo e do estado do Amazonas, em Maués, mais da metade da população encontra-se trabalhando no setor agropecuário. Por isso, a gente pode dizer que a agropecuária é um dos setores econômicos de grande importância em Maués, em relação à absorção de mão de obra, certo? Ou seja, a população de Maués encontra trabalho principalmente por meio das atividades agropecuárias. Então vamos discutir um pouco mais como que é essa estrutura econômica da agropecuária em Maués. Um primeiro dado importante da gente analisar é a produção agrícola, que tem sua importância, tem sua contribuição enorme no município. Em relação às lavouras temporárias, os cultivos que se destacam em Maués são de abacaxi, arroz, batata doce, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, melancia e milho. E dentre esses cultivos, dentre as lavouras temporárias existentes, a mandioca é o principal cultivo, o principal produto cultivado em Maués. Por três fatores. O primeiro fator que destaca a mandioca é a área total destinada ao cultivo das lavouras temporárias. Ou seja, por meio desse gráfico, os contornos vermelhos fazem referência à área total destinada às lavouras temporárias, ao conjunto dessas todas as lavouras que existem no município. E o preenchimento azul é a área destinada somente à mandioca. O que chama atenção? Que a mandioca ela ocupa quase a totalidade das áreas destinadas à lavoura temporária. Então, por isso, a gente percebe, por exemplo, no ano de 96, 97, 98, foi quase a totalidade da área foi destinada, de fato, à mandioca. Além disso, a mandioca também tem uma importância muito grande pelo total, pela quantidade total produzida e pelo valor gerado por essa produção.
entanto, a mandioca produzida em Maués, foi identificado, a gente identificou que a cadeia produtiva da mandioca ainda é muito pouco articulada. O que isso significa? Que a produção não tem uma qualidade, um padrão uniforme, não tem uma tecnologia desenvolvida agregada, a produção ainda é muito rudimentar e os produtores, eles comercializam aquela produção que é excedente. Então ainda falta um processo de agregar tecnologia, um processo produtivo e melhoria da qualidade desse processo de produção da mandioca. Então isso é em relação às lavouras temporárias. Em relação às lavouras permanentes, o que é encontrado em Maués é a produção de banana, coco da Bahia, guaraná, laranja, limão, mamão, maracujá e tangerina. E esse gráfico aqui também chama atenção, são os resultados referentes ao guaraná. O que a gente observa? Que os contornos azuis se referem à área total destinada ao cultivo de lavouras permanentes, esse conjunto de produtos aqui. E o preenchimento vermelho é a área destinada ao guaraná. Qual que é a conclusão? Que o guaraná ocupa quase, ao longo desse tempo, quase 80% da área destinada ao cultivo de lavouras permanentes em Maués. Ou seja, é um destaque, é uma importância muito grande do cultivo do guaraná no município. O que é interessante do cultivo do guaraná é que existem vários ciclos de ascensão e ciclos de decadência do guaraná. Atualmente, as entrevistas que foram feitas aí no município, vários produtores estão dizendo que o guaraná está num ciclo de decadência. Uma coisa interessante de perceber é que o preço do quilo vendido da semente do guaraná é maior em Maués do que comparado com a média do Brasil. A média do Brasil gira em torno de R$ 12 o quilo e em Maués, a partir de 2010 também era de R$ 12, teve um avanço, teve um crescimento desse preço do quilo, tendo seu ápice em 2014, chegando a R$ 27 o quilo, e de 2014 para 2016 tem uma leve diminuição desse preço do quilo, chegando em 2016, que são os últimos dados disponíveis, chegando a R$ 21. E além disso, a decadência que se fala da produção do guaraná em Maués, primeiro os produtores falam que é em relação de fato ao preço do quilo vendido, e outros 3 fatores são colocados como dificuldades existentes atualmente em relação à produção, ao cultivo do guaraná. A primeira delas é em relação à tecnologia de fato utilizada para a produção, para os agricultores produzirem guaraná. Existem em média 2.500 produtores, mas de acordo com os órgãos envolvidos na produção, só 250 produtores de fato investem em tecnologia e têm uma capacidade produtiva. Um segundo fator, que é uma dificuldade existente aí na economia, na produção do guaraná, é em relação à concorrência de outras regiões, principalmente o sul da Bahia, que concorre e é um desses fatores que faz o preço do guaraná diminuir. E um outro terceiro fator, uma outra terceira dificuldade é em relação à existência de um grande comprador do guaraná, um oligopólio, que dificulta e também faz esse preço do guaraná do quilo diminuir. No entanto, também tem potencialidades, voltadas a potencialidades existentes nessa economia do guaraná, principalmente em relação ao IG do Guaraná, que foi conquistado pelo município há pouco tempo, que pode agregar valor e trazer uma diversificação de venda e de comercialização para o Guaraná. Bom, então a gente acabou de falar um pouco sobre a importância da mandioca e do Guaraná na economia de Maués. E eu queria trazer para vocês também duas atividades que têm grande importância dentro desse setor agropecuário. Claro, uma importância mais secundária, comparando a mandioca e o guaraná, mas que também tem uma relevância na economia local, que é a pecuária e a pesca e a piscicultura. Em relação à pecuária, a atividade teve, de fato, o seu melhor momento por volta da década de 90. E agora foi identificado, por meio dos dados secundários, das entrevistas aí no município, que
que de fato a atividade, os rebanhos encontram em níveis mais baixos e os produtores, existem uma grande dificuldade em relação à pecuária local, que é as terras, as pastagens alagam na época de chuva. Então essa é uma dificuldade colocada durante as épocas de chuva aí na região. Além disso, a pesca e a piscicultura, mesmo sendo uma atividade ainda incipiente no município, tem uma potencialidade econômica muito grande. O primeiro ponto é a qualidade das águas, então uma possibilidade de ter um cultivo em tanque, né, uma produção um desenvolvimento da piscicultura aí na região. A qualidade das águas são muito boas e inclusive já tem um produtor que está tendo bons resultados e é de fato uma grande potencialidade de desenvolvimento econômico na região. Em relação à pesca, os pescadores colocam uma dificuldade relacionada ao armazenamento do pescado, então a necessidade de ter um equipamento para armazenar esse pescado depois que ele é capturado, né, no rio. E a comercialização acontece basicamente aí no mercado do peixe. Bom, então falando, além do setor agropecuário, a gente já falou, né, da importância do setor público na geração de riquezas, do setor agropecuário para a geração de trabalho. E eu queria trazer para vocês também 2 outros setores que têm uma importância econômica aí na região, que é o setor industrial e o setor de comércio e serviços. O setor industrial também tem ainda uma potencialidade de desenvolvimento, ainda é muito incipiente, o que existe ainda é muito pequeno, mas eu trago para vocês o destaque em relação ao setor moveleiro, que é a produção de móveis, e o setor de extração de óleos e essências, principalmente ao rosa. Bom, em relação ao setor de comércio e serviços, o destaque em Maués é uma potencialidade de desenvolvimento em relação ao turismo. O turismo tem um potencial de desenvolvimento ainda muito grande para ser de fato realizado. Bom, é isso. Eu desejo a vocês bom trabalho e espero que a economia de Maués tenha grandes êxitos no futuro.